Você já parou para pensar que a maior influência do futebol moderno talvez não venha da Espanha, da Inglaterra ou da Alemanha? E se eu dissesse que muitos dos segredos que fazem os gigantes europeus dominarem o futebol mundial nasceram justamente no Brasil? Parece contraditório. Durante anos, ouvimos que o futebol brasileiro ficou para trás, que a Europa evoluiu e que a seleção brasileira perdeu sua identidade. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Enquanto muitos brasileiros acreditam que a Europa inventou um novo jeito de jogar futebol, vários treinadores europeus passaram anos estudando exatamente aquilo que fez o Brasil conquistar 5 Copas do Mundo. Eles não copiaram apenas jogadores. Copiaram ideias, copiaram métodos, copiaram movimentos e, principalmente, copiaram a forma como o brasileiro aprende futebol desde criança. A grande diferença é que eles adaptaram tudo isso à organização, à ciência e à tecnologia. O resultado? Hoje vemos clubes europeus produzindo jogadores extremamente técnicos, criativos e inteligentes. Características que, durante décadas, eram consideradas exclusivas do Brasil. Mas como isso aconteceu? Vamos voltar um pouco no tempo. Durante os anos 70, 80 e 90, praticamente qualquer criança apaixonada por futebol conhecia uma imagem clássica. Meninos jogando descalços, quadras pequenas, campos improvisados, praias, ruas, bolas gastas. Era ali que surgia algo impossível de ensinar apenas dentro de uma academia. O improviso, o drible, a criatividade, a capacidade de resolver problemas em poucos segundos. Enquanto muitos países europeus treinavam apenas força física e organização tática, o Brasil produzia jogadores que pareciam criar soluções impossíveis. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar. Cada geração apresentava jogadores completamente diferentes entre si. Mas todos tinham uma característica em comum: a criatividade. Durante muito tempo, os europeus simplesmente aceitavam essa diferença. Eles acreditavam que talento brasileiro era algo impossível de reproduzir. Por isso, os clubes preferiam gastar milhões contratando jovens brasileiros. Era mais barato comprar um craque formado no Brasil do que tentar fabricar um. Só que tudo começou a mudar. Os grandes clubes perceberam que depender apenas das contratações brasileiras era um risco enorme. Alguns jogadores brilhavam, outros demoravam para se adaptar. Alguns sofriam com a pressão, outros voltavam rapidamente ao Brasil. Então surgiu uma pergunta que mudaria completamente o futebol europeu. E se fosse possível entender exatamente como nasce um jogador brasileiro? Essa pergunta levou diversos clubes a investir milhões em pesquisa. Olheiros começaram a visitar torneios de base no Brasil com muito mais frequência. Treinadores passaram a observar como as crianças treinavam. Especialistas estudaram partidas de futebol de rua. Pesquisadores analisaram a relação entre espaços reduzidos e desenvolvimento técnico. Pouca gente sabe disso, mas vários centros de formação europeus passaram a incluir exercícios extremamente parecidos com os tradicionais rachões brasileiros. Jogos em espaço curto, poucos toques, pressão constante, mudança rápida de direção. Tudo isso porque descobriram algo muito interessante. Quanto menor o espaço, maior a necessidade de criatividade. E criatividade gera jogadores mais completos. Foi nesse momento que a Europa deixou de apenas comprar talento brasileiro. Ela começou a aprender com ele. Mas a história não termina aqui. Na verdade, foi exatamente nesse ponto que surgiu uma mudança ainda mais impressionante. Os europeus não copiaram apenas os treinamentos, vários deles. E é justamente isso que vamos descobrir agora. Quando os clubes europeus perceberam que a criatividade brasileira poderia ser estudada, eles deram um passo que mudou completamente o futebol moderno.
Eles decidiram unir duas coisas que raramente caminhavam juntas no passado: a improvisação brasileira e a ciência esportiva. Esse talvez tenha sido o maior diferencial da Europa nos últimos 15 anos. Enquanto muitos ainda enxergavam o futebol apenas como talento, os principais clubes passaram a tratar cada detalhe como um projeto científico. Cada treino passou a ser registrado. Cada passe, cada sprint, cada mudança de direção, cada decisão tomada durante uma partida. Tudo começou a ser analisado por softwares, analistas de desempenho e departamentos especializados. Mas o mais curioso é que esses dados não serviam apenas para medir esforço físico. Eles passaram a responder perguntas que antes pareciam impossíveis. Por que um jogador dribla melhor em espaços curtos? Em que momento ele toma a decisão de passar ou finalizar? Como aumentar a criatividade sem perder organização tática? Essas respostas ajudaram clubes como Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e outros gigantes europeus a criar métodos de treinamento muito diferentes dos tradicionais. Em vez de repetir exercícios mecânicos durante horas, muitos treinamentos passaram a reproduzir situações reais de jogo. Os atletas recebiam pouco tempo para pensar. Precisavam resolver problemas sob pressão. Exatamente como acontece nas ruas e quadras onde tantos brasileiros aprenderam a jogar. A diferença era que agora tudo era planejado. Os espaços eram calculados. O número de jogadores era escolhido de acordo com o objetivo do treino. Até o tempo de posse de bola era controlado. Ou seja, eles tentaram transformar a espontaneidade brasileira em um método de ensino. E os resultados começaram a aparecer. Hoje é comum ver jovens espanhóis, ingleses, franceses e alemães executando dribles, passes rápidos e movimentos que décadas atrás eram associados quase exclusivamente ao futebol brasileiro. Isso significa que a Europa produz jogadores iguais aos brasileiros? Não exatamente. Existe uma diferença importante. O jogador brasileiro costuma improvisar, porque aprendeu assim desde criança. O europeu, muitas vezes, aprende essas situações dentro de um ambiente cuidadosamente planejado. O objetivo é o mesmo, mas o caminho é diferente. Outro ponto que chamou atenção foi a mudança nas categorias de base. Durante muito tempo, o futebol europeu priorizou atletas fisicamente fortes e disciplinados. Hoje, muitos clubes valorizam também a inteligência de jogo. Não basta correr mais do que os adversários. É preciso interpretar espaços, antecipar movimentos e tomar decisões rapidamente. Por isso, os treinadores passaram a incentivar a criatividade em vez de puni-la. Antigamente, um jovem que tentasse um drible arriscado poderia ser criticado por perder a bola. Hoje, em muitos clubes, esse mesmo lance é analisado para entender se a decisão fazia sentido. O erro deixou de ser apenas um problema. Ele passou a fazer parte do aprendizado. Essa mudança de mentalidade explica por que tantos jovens europeus parecem mais confortáveis com a bola nos pés do que há 20 anos. Mas existe outro fator que pouca gente comenta. Os clubes europeus também começaram a estudar a formação dos jogadores brasileiros fora do campo. Psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos e especialistas em desenvolvimento humano passaram a acompanhar os atletas desde muito cedo. A ideia era criar jogadores completos, preparados para lidar com pressão, críticas e grandes competições. Enquanto isso, muitos talentos brasileiros ainda enfrentavam dificuldades de adaptação ao chegar à Europa. Novo idioma, nova cultura, outro estilo de treinamento, outro ritmo de vida. Os clubes perceberam que o talento sozinho não garantia sucesso. Por isso, passaram a investir tanto na preparação mental quanto na preparação técnica. E foi aí que surgiu um novo tipo de jogador. Um atleta capaz de unir criatividade, disciplina tática, intensidade física e inteligência emocional. É exatamente esse perfil
que domina boa parte do futebol europeu atualmente. Mas talvez a maior ironia dessa história seja outra. Enquanto a Europa estudava cuidadosamente aquilo que fazia do Brasil uma referência mundial, muitos clubes brasileiros enfrentavam problemas financeiros, mudanças constantes de treinadores e pouca continuidade nos projetos de base. Em outras palavras, a Europa não apenas aprendeu com o Brasil. Ela conseguiu preservar, organizar e evoluir muitas ideias que nasceram aqui. E isso levanta uma pergunta importante. Será que o Brasil realmente perdeu sua essência? Ou apenas deixou de valorizar aquilo que sempre teve de mais especial? Na próxima parte, vamos descobrir por que vários especialistas acreditam que a seleção brasileira pode usar justamente essa experiência europeia para recuperar sua força e voltar a disputar títulos como protagonista do futebol mundial. Agora chegamos ao ponto mais importante desta história. Depois de observar tudo o que aconteceu nas últimas 2 décadas, surge uma pergunta inevitável. Se a Europa aprendeu tanto com o Brasil, por que a seleção brasileira ainda parece estar tentando encontrar novamente sua identidade? A resposta não é simples. Na verdade, ela envolve uma combinação de fatores. Enquanto muitos clubes europeus mantiveram projetos de longo prazo, vários clubes brasileiros passaram anos convivendo com mudanças constantes de treinadores, problemas financeiros e pouca continuidade no trabalho das categorias de base. Isso não significa que o Brasil deixou de produzir talentos. Muito pelo contrário. O país continua revelando alguns dos jogadores mais desejados do planeta. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão, João Neves. Não. E esse é um bom exemplo de como muitos confundem jogadores de diferentes países. O Brasil continua formando nomes como João Pedro, Murillo, Andrei Santos e diversos outros atletas que despertam interesse internacional. Quase toda temporada surge uma nova promessa capaz de atrair milhões de euros antes mesmo de completar 20 anos. Mas existe uma diferença importante em relação ao passado. Antes, os jovens permaneciam mais tempo no futebol brasileiro. Disputavam campeonatos nacionais, enfrentavam clássicos, aprendiam a lidar com a pressão da torcida, criavam uma identidade forte dentro dos clubes. Hoje, muitos deixam o país muito cedo. Isso traz vantagens, como acesso a melhores estruturas, maior preparação física e contato com algumas das ligas mais competitivas do mundo. Por outro lado, também acelera um processo de adaptação que nem todos conseguem enfrentar da mesma maneira. É justamente nesse cenário que Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais existe tanta expectativa em torno do seu trabalho. Ancelotti conhece o futebol europeu por dentro, mas ao mesmo tempo, trabalhou diretamente com vários dos principais jogadores brasileiros da atual geração. Ele sabe que Vinícius Júnior rende melhor quando tem liberdade para atacar. Conhece a inteligência tática de Rodrigo. Entende o potencial de jovens como Endrick. E também sabe que o futebol moderno exige equilíbrio entre criatividade e organização. Talvez o maior desafio não seja ensinar futebol aos brasileiros. O desafio seja conectar duas escolas que durante muito tempo pareciam opostas. De um lado, a espontaneidade, o improviso e a técnica que fizeram do Brasil uma potência mundial. Do outro, a intensidade, a preparação física, a análise de dados e a organização coletiva que transformaram a Europa na principal referência do futebol de clubes. E se essas duas filosofias finalmente se encontrem? É exatamente essa possibilidade que anima muitos especialistas. Imagine uma seleção brasileira que mantenha a ousadia no 1 contra 1, mas que também pressione de forma coordenada, valorizando o talento individual, mas sem abrir mão do equilíbrio defensivo. Que tenha liberdade para criar, sem perder disciplina tática. Talvez esse seja o verdadeiro futuro do futebol brasileiro. Curiosamente, alguns sinais já podem ser vistos.
Cada vez mais jogadores brasileiros chegam à Europa muito jovens, aprendem novos conceitos e depois levam esse conhecimento para a seleção. Ao mesmo tempo, muitos treinadores brasileiros também passaram a estudar metodologias internacionais sem abandonar a essência técnica que sempre caracterizou o país. Isso mostra que o futebol deixou de ser uma disputa entre estilos. Hoje, as melhores equipes do mundo são justamente aquelas capazes de aprender umas com as outras. A Espanha incorporou intensidade física. A Inglaterra passou a valorizar jogadores técnicos. A Alemanha modernizou suas categorias de base. A França investiu fortemente na formação multicultural. E a Europa, como um todo, passou a valorizar características que durante décadas eram associadas ao futebol brasileiro. No fim das contas, talvez a pergunta inicial precise ser reformulada. A Europa está copiando o Brasil? Ou está aperfeiçoando ideias que nasceram aqui? Independentemente da resposta, uma coisa parece evidente. O futebol brasileiro continua influenciando o mundo, mesmo quando essa influência passa despercebida. Talvez a maior missão do Brasil agora não seja inventar um novo futebol. Talvez seja redescobrir aquilo que sempre fez melhor e combinar essa identidade com as ferramentas que o futebol moderno oferece. Se isso acontecer, a próxima geração, formada por jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Endrick, João Pedro e tantos outros, poderá devolver à seleção brasileira o protagonismo que marcou sua história. Porque o talento nunca deixou de existir. A criatividade nunca desapareceu. O que mudou foi a forma como o mundo aprendeu a utilizá-la. E talvez esteja chegando o momento de o próprio Brasil fazer o mesmo. Se você gostou desta análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos comentários, responda à pergunta que divide torcedores e especialistas. Você acredita que a Europa superou o Brasil ou apenas aperfeiçoou o futebol que o Brasil apresentou ao mundo? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.